tarde, mais uma vez. É um prazer estar aqui, Márcia. O prazer é meu também e a alegria, né, de estar aqui. A gente tem uma parceria, já nem conto tantos anos, né, Márcia? Mas assim, há mais de décadas, né? Eu tenho muito apreço pela rede. A gente construiu tudo isso juntos, quando éramos um grupo. Nunca foi tão pequeno, né, Márcia? Sempre nasceu grande, né? Já nasceu grande, mas está cada vez mais com capilaridade. Eu fico muito feliz, Marcos e Carol e os colegas hoje. Na verdade, eu também fico feliz em poder apresentar a experiência que nós realizamos na Universidade Federal do Ceará. A Márcia já conhece, mas assim, faz tempo que a gente não conversa, né? O mestrado em avaliação de políticas públicas, do qual eu fui tanto tempo coordenador e sou professor há mais de 15 anos. É sobre essa formação que eu vou compartilhar e contar para vocês hoje, sabe? Então, é um prazer estar aqui em mais um seminário da rede. O que eu vou apresentar, de fato, é a nossa experiência de formação. Eu estou falando aqui de Fortaleza, um calorzinho assim, de quase 30 graus, um dia bastante ensolarado, como sempre, né? E é aqui que nós nos localizamos, na UFC, e há mais de 20 anos nós fundamos um mestrado profissional em avaliação de políticas públicas. Quando não se falava muito em mestrado profissional, a UFC foi pioneira e foi, de fato, o primeiro mestrado em avaliação de políticas públicas no Brasil. Nós somos pioneiros nisso há 20 anos, pioneiros também na modalidade profissional e também na modalidade multidisciplinar, porque não se falava muito em multidisciplinar há 20 anos, né? Era algo que estava sendo posto aí na universidade e também em outros cantos de saberes. E é nessa experiência de 20 anos, nós construímos um campo de formação muito genuíno, muito particular também, né, que eu quero compartilhar com vocês, pensando que essa formação ela se dá tanto no campo institucional da própria universidade, eu estou falando num espaço acadêmico, não é um espaço acadêmico que não sai do muro da universidade, na verdade, por ser um mestrado profissional, a gente traz para dentro da universidade gestores públicos, mas também é um campo de discussão teórica e metodológica, um campo sobre a própria avaliação de políticas públicas, né? Então, ao mesmo tempo que nós realizamos avaliações substantivas em avaliação, né, de várias políticas públicas de inúmeros setores que são avaliados, simultaneamente, nós discutimos a avaliação, nós pensamos a avaliação, nós fomos construindo, ao longo de 20 anos, um pensamento avaliativo a partir da formação do mestrado que eu quero compartilhar com vocês, dentro de uma perspectiva teórica e metodológica particular. Nesse sentido, eu quero contar um pouco o escopo do mestrado, para quem não conhece. Somos 2 mestrados, na verdade, em 2 modalidades. Um mestrado profissional e recente, por conta de 7 anos, nós abrimos um mestrado acadêmico. Como eu havia dito, né, é o único mestrado cuja área de concentração é avaliação de políticas públicas. Veja, há vários mestrados e doutorados na área de políticas públicas, isso é uma coisa. Há vários mestrados e doutorados com linhas de pesquisa em avaliação, isso é outra coisa. Nós estamos falando que a área de concentração do mestrado é em avaliação, então é isso que nos distingue. Nós temos um corpo docente multidisciplinar, de vários campos de conhecimento, desde sempre isso caracterizou os nossos cursos aqui, com alunos de várias áreas. Hoje a gente já tem a 24ª turma, veja, Márcia, né, do mestrado, a 24ª em formação, a 7ª turma do mestrado acadêmico, e nós temos já um acervo, que é um grande inventário de avaliações e também sobre políticas públicas, sobretudo no Ceará, né, onde nós estamos, em Fortaleza, no Ceará, constituído de 251 dissertações já defendidas,
no mestrado profissional e 40 dissertações no mestrado acadêmico. Lá, né, eu até convido vocês a entrarem no repositório do MAP, do Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas, para conhecer essas dissertações. Elas compõem todo um quadro de avaliações de diferentes setores, avaliações na área de assistência social, sobretudo políticas sociais, mas na área de desenvolvimento urbano, rural, educação, saúde. Como nós somos um programa já bastante longevo, né, nós temos uma revista, nós publicamos a revista Aval, revista Avaliação de Políticas Públicas, que está no seu 7º volume. Nós estamos estruturados nos vários projetos de pesquisa e avaliações alocados em grandes projetos temáticos, se estruturam dentro de um núcleo, que é um núcleo de pesquisa, né? Um núcleo multidisciplinar em avaliação. Para vocês terem uma ideia, não sei se dá para ver aí um pouquinho, quando o aluno e a aluna chegam, quem são esses alunos? O mestrado profissional são gestores públicos, sobretudo de médio e alto escalão, das várias instâncias governamentais aqui do estado, né, do Ceará, sobretudo, mas também da cidade de Fortaleza e outras cidades aqui do interior. São alunos que vêm ou da gestão educacional, ou da gestão da Secretaria do Trabalho, ou do Desenvolvimento, alunos que vêm também do Banco do Nordeste, de autarquias. Recebemos alunos sobretudo, né, de órgãos públicos, mas não só, né? E aí os alunos têm uma formação em avaliação bastante ampla. O percurso deles se dá em várias fases. A nossa estrutura curricular, ela compreende 3 abordagens, né? Uma abordagem mais, que a gente chama de pré-requisitos, que o nosso objeto em avaliação são políticas públicas. Então, os alunos discutem, no primeiro momento, com um conjunto de disciplinas, abordagens teóricas multidisciplinares sobre políticas públicas, antes mesmo de entrar no campo da avaliação propriamente dito. E também, simultaneamente, a gente tem atividades no campo metodológico, né, dimensão metodológica e dimensões mais práticas. Então, antes mesmo de definir metodologias de avaliação propriamente dita, existe todo um campo e um conjunto de discussão epistemológica, sobretudo no campo das ciências sociais aplicadas. E aí os alunos entram no campo mesmo da avaliação, uma discussão multiparadigmática da avaliação, inúmeros paradigmas de avaliação que permeiam aí a trajetória da avaliação, desde os paradigmas clássicos, tradicionais, de uma cepa mais positivista e funcionalista, até pós-positivistas, avaliações construtivistas, pós-construtivistas, temáticas contemporâneas acerca de avaliações transformadoras, hoje no tocante a dimensões de raça e gênero, por exemplo. E, simultaneamente a isso, nós temos todo um conjunto de práticas avaliativas que vão preparando o aluno a construir, por meio de exercícios exploratórios, a avaliação da política que ele escolhe, né, avaliar. E nós temos uma peculiaridade importante, porque geralmente os alunos escolhem avaliar as políticas que eles formulam e implementam, que eles estão metidos nelas. Então, isso é muito interessante, porque é uma forma deles conduzirem também avaliações, e às vezes são processos até de autoavaliação, né, no sentido de pensar a própria avaliação que eles estão, as políticas e os programas que eles implementam. E depois nós temos toda uma dimensão metodológica, isso é muito importante, uma discussão metodológica aplicada à avaliação, para que se elabore um projeto de pesquisa. O aluno e a aluna faz um percurso aqui de 2 anos, né, que é o que rege o nosso regimento, né?
São 24 meses, um ano ele frequenta as disciplinas e o outro ano ele faz a pesquisa e elabora um texto dissertativo. Na verdade, o produto é uma dissertação. Eu quero apresentar, durante esse tempo todo que eu atuo no mestrado, atuo como professor, como orientador, já fui coordenador. Simultaneamente, eu sempre venho fazendo pesquisas sobre o próprio mestrado. Então, eu arregimento um conjunto de alunos, bolsistas de iniciação científica, bolsistas de pós-doc, até, de vários graus, para estudar o próprio mestrado, a avaliação que se faz no próprio mestrado, como uma forma da gente entender a nossa própria trajetória. Então, eu quero contar um pouco a experiência do mestrado a partir do resultado dessa pesquisa, sabe? Essa pesquisa, ela tem como meta fazer com que a gente reflita o que é exatamente a especificidade do mestrado na UFC, a experiência na UFC de avaliação, que é o tema que eu estou conversando com vocês. E se o mestrado tem alguma especificidade nesse campo de avaliação, como que a gente constrói essa especificidade aqui ao longo desses anos. Então, nós estudamos as dissertações, os alunos acompanham as aulas, fazendo uma meta-análise mesmo das próprias avaliações que são feitas, né, entrevistando professores, ex-alunos. Bem, e aí a gente entra já no campo das próprias dimensões que eu quero contar para vocês dessa pesquisa. Essa pesquisa que, veja, ao longo faz uns 10 anos que essa pesquisa e nunca vai ter fim, porque é sempre uma meta-avaliação do próprio MAP. Essa pesquisa, ela tem como dimensão cercar que perspectivas teóricas as avaliações dos mestrados seguem, quais são as metodologias de avaliação utilizadas, os resultados da avaliação propriamente dita, os indicadores, e se elas estão tendo algum impacto político-institucional. Bem, contando para vocês, os mestrados, eles surgem, e é interessante, a cara do mestrado, como tem um grande grupo de professores que vem das ciências sociais, ele sempre teve uma perspectiva de tentar incluir, de forma multidisciplinar, elementos da análise da sociologia, da antropologia, da ciência política, da economia política, e aí já surge dentro de o mestrado, ele já surge dentro de uma crítica às avaliações de cunho mais clássicos e tradicionais, mais positivistas e funcionalistas. Tinha uma questão fundante mesmo no mestrado, que era como é que uma perspectiva mais universal de avaliação, com modelos universais, poderiam ser utilizados em avaliações que são contextualizadas no âmbito do Ceará. Tá? A perspectiva é pensar se, né, e como as avaliações refletem as problemáticas postas mesmo dentro do nosso contexto. Né? Se os modelos universais de avaliação, que geralmente são exógenos, que vêm de fora, né, como modelos e manuais, eles nos servem. Né? Então, essa inquietação foi dando margem para a gente construir uma perspectiva de avaliação que se voltasse, sobretudo, a pensar numa relação dialógica com segmentos da sociedade aqui, com grupos específicos, aqueles que são envolvidos nas políticas públicas e nos programas, entendendo a avaliação como um conjunto
muito menos positivado de sucessos e fracassos da política, mas sim numa tentativa de estabelecer nexos compreensivos dos resultados das políticas a partir das visões dos atores envolvidos nelas, dos múltiplos atores, uma dimensão bastante qualitativa de análise da pesquisa, com trabalhos de campo, com pesquisas empíricas, e também numa tentativa de mostrar como as avaliações podem arregimentar modificações na ação do próprio Estado, né? E também reformular as próprias políticas públicas. Nesse sentido, a gente tem trabalhado uma espécie de um guia, de uma perspectiva analítica que envolve, simultaneamente, análise, metodologias e também práticas de avaliação a partir de 4 eixos analíticos que nominamos avaliação em profundidade, que a professora Léa Rodrigues, que fundou essa perspectiva, e a gente tem seguido e construído isso. A avaliação em profundidade tenta seguir a avaliação por 4 eixos, né? Fazendo a avaliação a partir do conteúdo da política, conteúdo do texto da política, das suas intencionalidades, aquilo que está posto nos seus marcos legais, mas também a avaliação a partir do contexto político em que as políticas são formuladas, né? A partir também das trajetórias institucionais das políticas, a gente parte do suposto que entre a formulação e a implementação das políticas acontecem coisas, né, que modificam a política, modificam seus percursos. Os avaliadores eles têm que percorrer, de certa forma, esses percursos para entender como que os agentes da política, com sua forma de pensar a política e as suas práticas, modificam a política e, finalmente, definir essas políticas dentro de uma dimensão territorial específica, sabe? Dentro de um contexto sociocultural, quem sejam atores, né, dentro das instituições e também fora dela. Nesse sentido... Eu não queria te interromper, mas seu tempo já acabou. A gente nem conversou sobre o tempo, né? Sim, conversou, falamos 15 minutos. Eu vou falar, só me permita terminar, só dizer que a metodologia, ela se enquadra dentro de uma perspectiva mais baseada no trabalho de campo, numa perspectiva antropológica também, nesse sentido. A gente trouxe muito a antropologia, a perspectiva do campo, do próprio trabalho de campo, com perspectivas empíricas, e aí os indicadores das avaliações eles surgem dentro do campo da pesquisa. A gente não trabalha tão só com indicadores a priori, mas indicadores construídos no campo, e isso foi dando a possibilidade de a gente construir novos indicadores, para além de indicadores econômicos, indicadores de outras cepas também. Não há uma valorização tão só de indicadores econômicos, e aí a gente entende, por exemplo, os indicadores tradicionais de eficiência, eficácia e efetividade, para além dos marcos econômicos. Gostei demais hoje do tema do seminário, que é a justiça social, isso é outro valor, né? Isso. Então, a gente tenta trabalhar com uma multiplicidade de valores que não só os valores tradicionalmente postos nas avaliações mais clássicas. Finalmente, a gente tem entendido que as avaliações têm modificado a forma como os alunos e os egressos, que são gestores públicos, têm entendido a avaliação no seu campo de trabalho. Esse é o grande impacto. O impacto é imediato, né? Na medida que eles vão conhecendo, reconhecendo e avaliando as políticas, eles vão tomando novas posturas em relação às políticas que eles mesmos implementam. Finalmente, eu só quero dizer que esse acúmulo de experiência tem proporcionado uma forma da gente pensar a avaliação, e nós fomos construindo ao longo do tempo, quase como se fosse uma epistemologia de avaliação autóctone, né? E que não é exatamente hegemônica dentro do campo, ela é contra-hegemônica, mas ela está bem ancorada numa perspectiva de se pensar como é que você constrói um pensamento avaliativo a partir do local, né? E aí a formação se dá a partir disso,
mas que também implique pensar como é que você, contra-hegemonicamente, né, transforma elementos mesmo dessa localidade para tentar resolver, né, problemas estruturais locais, né, que no Ceará, um estado que tem índices de desigualdade e portanto, atrelado à justiça social, vamos pensar assim, né, um quadro bastante precário nesse sentido. Como é que as avaliações elas dão conta disso? O que eu tenho tentado demonstrar isso ao longo das pesquisas é que o mestrado ele é muito bem, os mestrados, né, eles são muito bem sucedidos para afirmar um corte de avaliações mais plurais, mais inclusivas, mais democráticas, avaliações mais implicadas, né, com uma posicionalidade do avaliador e da avaliadora, e também uma perspectiva bastante decolonial, no sentido de que a gente começa a se afinar a ideia de que a gente constrói outra coisa aqui, né? Essa outra epistemologia, ela dá conta de fazer uma inversão mesmo norte-sul, né? Pensando, é claro, toda a literatura que vem do norte, dos Estados Unidos, né, mas a gente como Macunaíma, a gente revê e traz a literatura e transforma em outra coisa para tentar dar conta das demandas locais. E aí a gente vai construindo uma outra epistemologia de avaliação, um outro pensamento avaliativo, né? Isso era algo que a gente conversava há anos, né, Márcia? Né? Como é que sai várias formas de construir pensamentos avaliativos a partir das localidades, né? Isso era algo que a rede sempre tentou captar, né? A gente sempre conversava sobre isso, né? Bem, era isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço, Márcia, colegas, desculpe estourei o tempo, fui desatento em relação a isso, mas estou aqui depois para conversar um pouquinho mais as dúvidas, esclarecer um pouquinho mais sobre a nossa experiência aqui. Obrigado, Márcia. Super obrigada. Eu esqueci, aliás, eu não tinha aqui na minha frente a sua mini bio, eu não apresentei você de forma adequada. Queria tirar esse atraso lendo aqui o resumo que o professor Alcides é doutor em Educação e mestre em Antropologia Social pela Unicamp, professor na pós-graduação em Avaliação de Políticas Públicas na Federal do Ceará, e coordenador do Núcleo Multidisciplinar em Avaliação de Políticas Públicas no MAP UFC, tá certo? Então, eu queria agradecer muito tua participação e convidar a Gabriela Lacerda, da FGV ESP Clear. E agora eu vou fazer direitinho. Gabriela é cientista social pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestranda em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Gerencia parcerias estratégicas voltadas para o desenvolvimento da cultura de tomada de decisão com base em evidências no FGV ESP Clear. Ela vai falar sobre formação e desenvolvimento de competências avaliativas para governos. E é isso, a palavra está com você, Gabriela. Peço a todos para colocarem as perguntas no chat. Boa tarde, Márcia, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá. Eu tive que fazer uma mudança aqui na configuração. Se vocês não estiverem me ouvindo, por favor, me sinalizem. Então, ótimo, boa tarde a todos. Eu estou aqui. Eu estou aqui participando da Assembleia Geral da ONU em Nova York, estou em Colômbia, precisamente, algumas atividades aqui. E eu fiquei pensando o quanto brilhante foi a rede ter proposto o tema da justiça social e avaliação esse ano. A gente está se aproximando aí, né, de 2030 e temos que revisitar, né, as metas, inclusive com o cenário pandêmico que tivemos. E acho que a avaliação é um instrumento fundamental para que a gente possa acelerar esse processo aí dos nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, parabenizar a rede, dizer que muito feliz em participar dessa mesa também. A gente está trazendo aqui esse tema, né, sobre as competências avaliativas em governos. Minha fala está estruturada aqui em 4 pontos: uma rápida apresentação do CLI, desafios, nossa abordagem e uma nota final.
Acredito que muitos que estão aqui presentes conhecem o CLEAR, mas para quem não conhece, uma rápida apresentação. O CLEAR, então, faz parte de um grande movimento, né, um movimento global para o fortalecimento de capacidades, o monitoramento e avaliação de políticas públicas. Tem a coordenação hoje no âmbito da Iniciativa Global de Avaliação do Banco Mundial e do PNUD, e a gente tem esses doadores e cofundadores aí que inclusive a Alice apresentou durante o stand compartilhando o mestrado agora há pouco. A gente atua em todo o sul global por meio de uma rede de 6 universidades, cada uma, né, um no México, um na China, um na Índia, na África do Sul e Senegal e nós, sediados em São Paulo, e com uma área de atuação tanto no Brasil quanto nos países de língua portuguesa na África, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Então, essa é a nossa área de atuação. Quem quiser conhecer mais, eu posso concluir. E aí, entrando um pouquinho mais na nossa discussão, quando a gente, né, em todos os nossos experiências em tantos países, não só na nossa área, mas também em outras áreas de atuação, aqui eu coloquei um mapa, né, com os países que a gente atua, tanto lidando com governos quanto universidades, a gente se pergunta, né, qual que é um dos principais desafios que aparece assim, no campo. 2 ou 3 que eu acho mais importantes, mas um deles que eu acho que é uma âncora é o desenvolvimento de capacidades em avaliação, formação de avaliadores. Se os governos institucionalizarem avaliações, fizerem leis, políticas, mas se não tiver todo um ecossistema para gerar capacidade de forma permanente e sustentável na sua área, no seu país, essa agenda não prospera. Então, a formação de avaliadores acho que é um tema assim, central se a gente quer avançar no campo da avaliação de políticas públicas. E aí, qual que é um pouco a nossa visão sobre esse aspecto? Como é que a gente desenvolve as nossas iniciativas? Como que a gente contribui, então, para esse desenvolvimento de capacidades em avaliação? Eu trouxe aqui um frame que eu acho que ajuda a pensar um pouco sistemicamente. Então, a gente divide como se fossem 3 níveis esse tema do desenvolvimento de capacidades em avaliação. Então, a gente tem um primeiro macro aí, que é o ambiente institucional para avaliação, e aí a gente está falando de implementar uma cultura de aprendizagem, ter uma legislação governamental, e como que o Brasil, né, o Brasil avançou bastante, vários estados com leis, decretos, municípios também, com leis municipais e decretos, trazendo avaliação de políticas públicas. A própria emenda constitucional, a partir de março de 2021, que trouxe a obrigatoriedade da avaliação. Então, claro, precisa ter também toda uma rede de profissionais para contribuir nesse campo, para fortalecer o ecossistema. A gente tem um segundo nível, que é ter organizações capacitadas, então ter um conjunto de processos, de práticas, de estrutura. Não adianta só ter uma política sendo avaliada, você precisa pensar um sistema de avaliação, né, numa gestão. E num terceiro nível, a gente precisa também ter indivíduos capacitados, né? E aí a gente está falando de conhecimentos, habilidades, experiências. Então, acho que as nossas ativas sempre tentam ter esse frame. Não adianta só pensar num indivíduo, na capacitação, mas pensar as diferentes iniciativas que abarquem esses 3 níveis para que a gente realmente promova mudanças. E aí, entrando então um pouco na nossa abordagem, a gente tem diversas iniciativas específicas nessa área de capacitação. A gente tem cursos, a gente tem os guias de monitoramento e avaliação, a gente tem assessorias em avaliação, a gente tem recém-lançado aí, né, profissional em economia com uma ênfase específica para políticas públicas. A gente tem que pensar também as duas pontas, não só do gestor e do pesquisador, mas quem está chegando no campo da avaliação. Então, a gente tem recente aí criado um programa para jovens avaliadores, foi uma parceria nossa com o DI, e também criamos também recentemente o CLEAR Júnior, que é uma iniciativa para residentes aí da FGV em avaliação. E também a formação de currículos e monitoramento e avaliação, que é uma iniciativa que a gente tem no programa CRIA Nordeste. Não dá para eu explicar todas essas iniciativas, então eu vou colocar uma lupa em algumas delas, só para ilustrar um pouco algumas atividades e ações nossas nesse campo. Então, cursos é uma área, acho que conhecida, a gente busca aí um ecossistema internacional de avaliadores de excelência. A gente tem, desde 2016, quando o CLEAR, né, nosso CLEAR foi lançado, a gente tem mais de 30 cursos, mais de 700 pessoas formadas.
atuação, cursos que aconteceram nos 5 países de atuação e mais de 800 horas de treinamento. E aqui eu acho que é importante ainda a gente ver que tem uma visão de avaliação, às vezes, como sinônimo de avaliação de impacto, né? Mas os nossos cursos, dependendo da demanda, a gente tem esse olhar em todo o ciclo da política pública e trazendo cursos conforme as ferramentas, né, mais apropriadas. Então, pode ser em avaliação de implementação, em avaliação de desenho, em avaliação de processos, focando em instrumentos específicos nesse aspecto da formulação de política pública, trazendo a teoria da mudança. Então, acho que olhando aí como a gente gera evidência ao longo do ciclo de política pública, a gente pensa as necessidades de cada parceiro nosso e, a partir daí, oferta cursos. E a gente tem cursos curtos, mini-cursos, cursos com mais de 100 horas, quase encaminhando para uma especialização. Então, são diversas modalidades. Mas o que a gente foi percebendo é que, além da gente já trazer uma parte prática muito importante dentro do curso, ele não é só teórico, precisava ter um quê a mais na formação de avaliadores. E aí tem uma outra iniciativa que a gente que tem sido muito bem sucedida e muito bem avaliada pelos nossos parceiros, que são as assessorias em avaliação, que é basicamente mesclar de uma forma, como se fosse um aprendizado na prática. O nosso parceiro, um governo, vai propor uma avaliação e a gente vai acompanhar todas as etapas, desde a formulação da pergunta avaliativa, a execução da avaliação até o momento final de elaboração do relatório, e depois a gente também acompanhamento aí do uso dos resultados. Então, a gente desenvolveu toda uma tecnologia, acho que potente e poderosa, para focar, acho que esse desenvolvimento de competências avaliativas. A gente tem uma parceria com a ENAP e o CEMAP, no âmbito do CEMAP, do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. A gente tem a nossa especialista Camila Soares, que inclusive ajudou a desenvolver essa tecnologia e que lidera aí as avaliações do governo federal nessa parceria com a ENAP. A gente também teve a experiência dessas avaliações com outros parceiros, Minas, Cabo Verde, e a gente vê o quanto esse tema das competências avaliativas, ela se forma muito nessa prática de acompanhar esse processo da avaliação. Então, que a gente tem alguns objetivos, né, das assessorias. Uma outra ferramenta que a gente acha super importante nesse tema das capacitações são os guias. A gente teve a oportunidade de participar de alguns guias do governo federal, do Espírito Santo, outros em Minas Gerais também, parabenizar Carol e Marcos. E os guias, eles têm se revelado como uma estratégia muito importante para padronizar metodologias, e isso ajuda a estabelecer padrões de qualidade, mas também para disseminar essa prática e esse conhecimento nas estruturas de governo. Então, acho que tem uma iniciativa muito bem sucedida da estratégia da implementação de guias associadas com cursos de formação. E, por fim, uma última iniciativa também que a gente lançou ano passado, que foi uma chamada de avaliação executiva. A avaliação executiva é um tipo de avaliação rápida, e a gente fez um processo um pouco diferente. A gente disse assim, olha, quem tiver interesse em avaliar uma política pública, convide, forme um comitê avaliativo, traga universidades, tragam especialistas, traga a sociedade civil, forme esse comitê avaliativo e faça a proposta da sua avaliação, que a gente vai acompanhar vocês. E justifiquem que ODS vocês, né, estão alinhados aí à política e que forma a gente contribui também para a aceleração da Agenda 2030. E a gente teve 27 inscrições de diferentes países, a primeira etapa. Então, a gente tinha políticas contemplando aí os 17 ODSs. Uma segunda etapa, então, a gente selecionou um conjunto de inscrições e fizemos um mini curso em avaliação executiva. Mais de 100 pessoas participaram, oriundas, né, dos países em atuação nossa. E, por fim, a terceira etapa, a partir daí a gente selecionou 4 propostas de avaliação, uma de Cabo Verde, uma de Recife, uma de Niterói e uma de Moçambique. A gente está acompanhando e quase concluindo essas assessorias em avaliação. Escolhemos também outras para fazer uma modalidade mais coletiva de assessoria, e a gente, eu acho que esse ecossistema se formando não só dos gestores, mas de especialistas e acadêmicos. E a gente está agora na etapa final já de um seminário para apresentação dos resultados das avaliações.
E aí foi muito interessante, porque nesse processo a gente teve uma reunião com o município, né, interessado na... E eles trouxeram um professor de uma universidade. E aí a gente conversando, eu falei, mas espera aí, vocês têm uma universidade aqui presente, vocês têm os gestores, por que vocês precisam da nossa ajuda, né? E aí um professor doutor em economia da universidade disse assim, Gabriela, a gente conhece algumas ferramentas, mas a forma como se faz uma avaliação, o passo a passo para ela, a gente não viu. Se a gente conhecer como faz, depois a gente replica. E ter acesso às ferramentas é o diferencial. Então eu vejo assim, o campo da avaliação, a gente não está mais numa etapa de fazer advocacy, né? Não tem alguém que advogue contra fazer avaliação. O que a gente precisa é disseminar as ferramentas, disponibilizar ao máximo possível, né, essas ferramentas, até como escalar, claro, mantendo a qualidade. Quando a gente fala de avaliação, a gente está falando só de algumas habilidades específicas para algum tipo de avaliação, mas a gente tem um conjunto amplo aí de possibilidades e acho que a gente vem tentando trabalhar nessa perspectiva. Então, deixando aí como nota final, acho que considerando, né, esse avanço muito substancial do campo da avaliação no Brasil, com tantos governos, eu tive recentemente em Recife criou um núcleo de avaliação, estão lá ajudando bastante a começar a formular políticas baseadas em evidências, então o trabalho lá do Guilherme, da subsecretária Pamba, do secretário Felipe Matos, Niterói, que recentemente lançou o seu sistema municipal de avaliação, Minas Gerais, que esse ano lançou um plano, né, estadual com 8 políticas para serem avaliadas. Então, tem tantas iniciativas por aí e a gente está avançando cada vez mais. Então, a tendência é a gente aumentar também a demanda por avaliações, e não só avaliações pontuais, mas essa avaliação de uma perspectiva mais geral, sistêmica e permanente, como uma ferramenta de gestão. E acho que, diante disso, a gente tem que pensar alguns pontos, né? Como oportunizar experiência prática para avaliadores em formação, e a gente sabe que avaliadores não se formam do dia para a noite, né? Requer tempo para isso, e pensar também quais são as competências que a gente quer para esses avaliadores, lembrando que as competências não são técnicas, né? Tem competências políticas também importantes, como é que eu vou comunicar esses resultados, como é que eu vou construir mudanças nessa política a partir dos achados, das avaliações. Então tem um campo aí da ética, tem tantos temas importantes para a gente pensar no aspecto das competências, né, de avaliadores. E, por fim, quais estratégias, né, a gente tem trabalhado e como que a gente pode se somar para avançar no desenvolvimento das capacidades em avaliação no Brasil. Acho que é com essa mensagem de que a gente, enquanto todas as organizações que estão aqui presentes, o quanto fizemos, o quanto avançamos, mas o quanto ainda temos por fazer. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, Gabriela, pela apresentação, obrigada pela pontualidade também. É bom que a gente tem mais tempo para, talvez, fazer mais perguntas. E agora eu queria convidar, deixa eu ver aqui no meu roteiro, queria convidar o Fabrício... Não, desculpa, o Pablo Rodrigues Vilela, do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, que falará sobre a formação e avaliação na América Latina e no Caribe. Pablo, pode abrir o seu áudio e o seu vídeo. Também queria falar um pouco mais sobre... Bom, Pablo é doutor pela Universidade de Sussex, do Reino Unido, sociólogo e avaliador na Argentina, é membro do CONICET, desse Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnica, é professor de Antropologia Social e Cultural na Universidade Nacional de San Juan, na Argentina. Bem-vindo! Muito obrigada pela sua presença. Bom, nós não vamos ter tradução, o Pablo sabe disso, mas eu que já conheço há muitos anos, sei que ele fala um espanhol bem pronunciado, então eu acho que a gente vai ter dificuldade de entender. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui no chat. Aliás, de novo, né, as perguntas podem ser colocadas aqui no chat. Muy bien, obrigado. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Marcia, hace más de 10 años que la conozco, Alcides hace como 8 años, y la verdad que me había olvidado que hablaban en portugués, porque ellos siempre hablan en castellano, y fantástico, y bueno, siento mucha vergüenza de no poder hablar en portugués en esta ocasión. Pero bueno, haremos lo posible. Quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la profesionalización de la evaluación y cómo se vincula este concepto de la profesionalización con instancias y con elementos de la formación de futuros evaluadores, ¿no? Bueno, como decía Marcia anteriormente, estoy en el centro oeste de Argentina, trabajo en la Universidad Nacional de San Juan, en el CONICET, soy miembro de EVAL Participativa y hace muchos años que estoy vinculado a lo que llamamos el campo de la evaluación. Y dentro de ese campo de la evaluación es donde tengo interés de compartir algunas ideas con ustedes sobre la profesionalización de este campo de la evaluación. Básicamente, quiero hablarles de 3 puntos. El primero son las controversias y disputas alrededor del concepto, de la noción, de la idea de profesionalización. En segundo lugar, entender un poco polémicamente que ya estamos en un camino y en un proceso de profesionalizar la evaluación. Y en tercer lugar, presentar algunos hitos claves, una agenda, un marco para la evaluación y la profesionalización de los futuros evaluadores. Entonces, comenzando con las controversias, podemos decir que, en primer lugar, a nivel global, ha habido en los últimos 10, 20 años una conciencia muy creciente de que la evaluación es una herramienta clave y fundamental para apoyar las políticas públicas, para hacerlas mejores, para generar aprendizajes, para tener esa doble cara de accountability, del control, de dar cuenta de lo que las políticas han hecho y, por otro lado, ver qué podemos aprender. O sea, esta ha sido una visión sumamente positiva y creciente de lo que son las prácticas de evaluación a nivel global. Pero al mismo tiempo hay ciertas preocupaciones importantes en torno a cuán legítima es la práctica de la evaluación. Y he pensado básicamente en 3. La primera de ellas dice que hay una percepción también grande, generalizada, de que aunque se hacen evaluaciones, muchas de ellas son de muy pobre calidad. Hay evaluaciones que resultan sumamente pobres y que no resultan confiables. En segundo lugar, en relación a esta idea de profesionalización, bueno, en el campo de los evaluadores aparece como el riesgo de perder espacio ante otras ocupaciones, otras profesiones, otras funciones. Los analistas de negocio, los analistas de datos, Big Data, los analistas de impacto. Entonces aparece esta necesidad, este deseo de defender un campo como propio. Y un tercer problema tiene que ver con que no existen mayoritariamente credenciales y certificaciones que estén bien establecidas para dar cuenta de quién es un evaluador o una evaluadora, ¿no? Entonces, estos 3 problemas han sido claves e importantes en la discusión sobre la profesionalización, porque se entiende que la profesionalización, el convertir a la evaluación en una profesión, sería un camino relevante, pertinente, adecuado para superar estos problemas, ¿no es cierto? Le permitiría dar a la evaluación un mayor estatus, un mejor reconocimiento, una mayor participación en el mercado laboral. Es una visión positiva de cómo la profesionalización permitiría superar los problemas antes mencionados.
Ante esto, hay una visión un poco agnóstica o pesimista, que va a reconocer que hay problemas graves, como los recién enunciados, pero va a poner como en signo de preguntas, va a poner entre paréntesis, va a dudar si la profesionalización es el camino que hay que seguir. Y bueno, y ha habido muchas disputas y muchas discusiones entre estos dos bandos de alguna manera. Profesionalización sí, profesionalización no. Creo que estamos entrando ahora en un momento en que hay menos efervescencia y menos discusión como supo haberlo en algún momento. Nos enseña mucho de esto la sociología de las profesiones, ¿no? Que lleva su tiempo convertir a una disciplina en una profesión. Pero ahora estamos en un momento con la posibilidad de tener un diálogo más constructivo que nos lleve desde las ideas que van desde mejorar la práctica de la evaluación hasta establecer una profesión. En este contexto paso a la segunda idea, decir que ya estamos en el medio de un proceso de profesionalización de la evaluación, aunque haya discusiones sobre cuál es el punto final de ese proceso. La profesionalización ha sido uno de esos temas fundamentales del campo de la evaluación. Llamamos temas fundamentales, temas recurrentes que aparecen una y otra vez, que se vuelve a conversar al respecto. Hay un libro muy importante sobre las discusiones fundamentales en evaluación del 2008. Hay un capítulo de Mattison sobre la discusión entre evaluación e investigación. Y bueno, es un tema en el cual recurrentemente volvemos. Otro tema es el de la profesionalización, ¿no es cierto? En esto juegan un rol muy particular las BOPES, vale decir, estas asociaciones voluntarias para la profesionalización de la evaluación, redes, comunidades de práctica, asociaciones de evaluación, en los cuales el tema de la profesionalización ha sido central, importante en lo que ellos hacen. Ha estado fuertemente ligado a este colectivo y dentro de las BOPES se ha discutido, argumentado, se ha construido la profesionalización. Y esto es importante en el campo de las BOPES porque las BOPES tienden a tener una visión inclusivista y han presentado mucha oposición a algunas posturas que son exclusivistas. Vale decir que van a señalar solamente el campo de la evaluación pertenece a los evaluadores profesionales. Esto lo pudimos percibir de primera mano justamente hace muchos años atrás, unos 10 años atrás con Marcia, cuando comenzó Eval Partners, y había que definir qué significaba BOPES. Y una de las definiciones eran organizaciones voluntarias de evaluadores profesionales. Pero esto se acercaba mucho a esta tendencia exclusivista. Y finalmente quedó la otra función, la otra definición, organizaciones voluntarias para la evaluación profesional. Porque acá estamos reconociendo que el campo de la evaluación comprende a los evaluadores, a los tomadores de decisiones, a los donantes, a los políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación. Es un campo amplio en el cual todos tienen palabra porque este es un bien público. Entonces, desde el mismo surgimiento de las BOPES hay como una visión abierta que nos permite generar también y pensar algunos consensos. Si decimos que las BOPES tienen un modelo inclusivo de profesionalización, también van a tener una mirada inclusiva y que va a brindar una gran credibilidad al campo de la evaluación para pensar qué quiere decir esto de profesionalizar la evaluación. Por otra parte, la profesionalización, las BOPES van a prestar especial atención que esas tendencias que son más cerradas y que quieran limitar la participación en el campo de la evaluación estén dejando menor espacio para la innovación, para la creatividad, condicionando o limitando algunos temas, algunas áreas, algunos enfoques considerados legítimos. Entonces, mientras tengamos una visión inclusivista y amplia de la evaluación, vamos a tener una práctica, un campo, hasta una profesión que va a respetar estas tendencias más creativas. Y dentro de esto las BOPES van a tener un rol clave
para llevar a cabo procesos legítimos y colectivos de discusión de lo que implica una evaluación profesional, fortaleciendo a los evaluadores y a la evaluación, ampliando ese conjunto de evaluadores competentes. Entonces, ¿cuáles son los hitos para construir una agenda o un marco para la profesionalización de la evaluación desde la formación? Por un lado, un compromiso con la definición de qué es ser evaluador. Esto implica construir y mantener un cuerpo de conocimiento que marque la especificidad de la evaluación. ¿Cuál es la lógica específica de la evaluación? ¿Qué significa el pensamiento evaluativo? ¿Cuáles son las herramientas más propias de la evaluación que llegan a distinguirlo en lo técnico y metodológico de la investigación social? Entonces, bueno, las escalas de valor, las rúbricas, etcétera, es un campo en el cual hay que seguir trabajando y pensando en esta lógica evaluativa. Por otro lado, un compromiso con el desenvolvimiento, el desarrollo profesional continuo, que es actualizar los conocimientos y habilidades a través de cursos, talleres, posgrados, capacitación presencial, e-learning, etcétera, en lo cual creo que se ha avanzado y se está haciendo mucho. La construcción de principios, códigos de ética, competencias, todo el tema de los valores. Y acá pienso mucho en el lema de esta conferencia, de este encuentro, ¿no? Pensar en la justicia social. Pienso mucho en algunos de los términos que aparecían en lo que nos mostraba Alcides. Inclusión, un trabajo implicado, decolonial, la ampliación democrática, etcétera, etcétera. Entender que la práctica de la evaluación está íntimamente vinculada a un conjunto de valores. Y en cuarto lugar, el desarrollo, el desenvolvimiento de tipos particulares de reconocimiento profesional, la acreditación y certificación. Pero acá estamos colocando en cuarto lugar y como uno más, lo que muchas veces se ha colocado casi como lo único importante en la profesionalización. Y lo que me interesa es mostrar cómo este es un elemento entre muchos más que van a aportar a esta profesionalización. Entonces, entendiendo que es un proceso que toma tiempo, que es disputado, que es negociado, que desarrolla a través de una serie de competencias e interrelaciones mutuas, me parece que es muy importante para profesionalizar el campo de la evaluación, avanzar a través de múltiples instancias hacia el reconocimiento público de que la evaluación promueve ese interés general. Cuando logremos que la sociedad reconozca que la evaluación es un bien social público, un bien valioso, vamos a dar grandes pasos hacia profesionalizar este campo. Vale decir, profesionalizar la evaluación supera, incluye, pero va más allá que producir una profesión. En este sentido también me sumo a lo que comentaban anteriormente los colegas, hay que dar pasos de un profesionalismo técnico hacia un profesionalismo democrático. Vale decir, entender que la evaluación es una intervención que tiene efectos inevitables, ineludibles, que implica o puede implicar cambios en las relaciones de poder entre las partes interesadas, etc. Y por último, insistir que es una práctica profesional que se nutre de valores, que hay que hacerlos explícitos, hay que fundamentar la profesión y la identidad profesional en esos valores, la apertura de mirada, de espíritu y la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué considero? Que estamos en camino para tener una evaluación más profesional. Que la formación debe atender varios frentes, técnicos, éticos, valóricos. Que las BOPES pueden tener un rol valioso, valiosísimo, indispensable en la discusión de la formación de los futuros evaluadores. Para todos, bienvenidos a bordo. Obrigado. Pablo, muito, muito bom. Eu só quero fazer um comentário que eu acho que na sua fala você enumerou, né, o que a gente pensa, os nossos valores, o que a gente tem defendido como prática na rede, o espaço para discutir vários tipos de abordagem, de paradigmas,
E esse seminário, apesar dele ter o tema da justiça social, ele também está discutindo profissionalização como nunca a gente fez, né? Nós estamos aqui na mesa ouvindo o professor Alcides falar do mestrado, ouvindo o Clear falar das competências e das capacidades dos agentes públicos. Então, eu estou muito feliz, assim, acho que esse seminário é um marco na nossa história aí. Bom, chega de blá, 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 né? E agora eu vou chamar alguém que representa muito para nós. O Fabrício sempre esteve conosco aí na nossa trajetória, né? Nosso conselheiro, e é um grande consultor, né? Há muitos anos. O Fabrício é um um dos donos, não sei, Fabrício, direito da Plan. Bom, ele também é doutor... peraí, desculpa. Estou sem o mini bio dele aqui, mas o que vou dizer sobre ele? É um grande consultor em avaliação de projetos internacionais, então acho que ele vem falar sobre a importância, né, de formar os avaliadores que exercem esse papel de consultores dentro desse ecossistema de avaliação e dos papéis, dos diferentes papéis que a gente tem aí em diferentes momentos, às vezes um exercendo papéis em diferentes momentos da vida, diferentes papéis. Bom, enfim, Fabrício, a mesa é sua. Obrigado, Márcia. Boa tarde, pessoal. Uma alegria estar aqui com todos. Acho que é o meu 10º seminário da rede, ou se não for o 10º, é o 9º, porque a gente está aí desde do primeiro ou do 2º seminário. É um prazer estar aqui. Eu vou partilhar a minha tela, e aí vocês só me dizem se está visível. Está tudo certo aí, coordenação, Marcos? Sim, tudo certo. Você só ainda não colocou no modo de apresentação. E agora? Agora sim, perfeito. Então, pronto. Eu queria... Bom, primeiro é uma alegria estar na mesa e poder debater com o Alcides, com o Pablo, Gabriela, todo mundo. Queria que a gente tivesse até mais tempo, e a minha apresentação é bem sucinta, bem curta, bem de consultor mesmo. Talvez a gente tire um pouquinho o atraso da apresentação e sobre mais tempo para a gente conversar depois, que eu acho que é tão ou mais importante do que eu usar os meus 15 minutos aqui. Eu refleti muito sobre a palestra do Alcides, fiquei pensando muito assim, né, dessas 251 dissertações do mestrado profissional, as outras 40 do acadêmico. Onde estão essas pessoas, né? Aí o Alcides falou que muitos continuam no governo, que usam, pelo que eu entendi, aí o mestrado como parte da sua formação profissional. Depois eu queria ouvir dele se vocês fazem o acompanhamento profissional, né? Depois que a pessoa faz o mestrado, se vocês periodicamente fazem uma pesquisa para saber para onde eles vão, porque é uma qualificação fundamental para o Brasil a gente ter esse pessoal, e esse pessoal trabalhando também não só no setor público, que é essencial, mas também na consultoria, inclusive para o próprio setor público, né? Bom, olha só, eu vou falar um pouquinho da formação de avaliadores dentro do ambiente de trabalho. A necessidade faz as virtudes, né? Então, quando a gente começou lá em 2007, né, a consultoria em avaliação, logo que eu terminei meu doutorado, eu comecei a Plan, e eu sou sociólogo de formação, e claro que tomei conhecimento desse universo da avaliação, e é muito instigante para quem gosta de metodologia. Já então, naquela época, eu tinha uma percepção clara de que a avaliação ultrapassava a pesquisa social aplicada, né, que como falou o Pablo, aí é um campo e também uma episteme, né, no sentido de que é uma forma de entender o mundo, é uma forma de se criar conhecimento particular, de forma dialógica, etc. Então, além de se comunicar, além do apoio à decisão, né, como os consultores gostam de falar, né, então a gente não só fornece a matéria para reflexão, a gente promove a reflexão também. Então, lá atrás, em 2007, a gente tinha uma dificuldade imensa de gente, porque as pessoas que nos procuravam interessadíssimas em trabalhar conosco, em avaliação, pessoas que vinham das ciências sociais aplicadas, e aí quando eu falo das ciências sociais, são todas, né? A economia, também a administração, e pessoas com espírito público e tal, mas que não tinham, naturalmente, uma formação em avaliação, e eu confesso que nem nós, assim, tínhamos uma formação muito sólida.
naquela época era um universo bastante restrito. Então, a história da nossa consultoria é um pouco também uma história de formando as pessoas dentro da nossa casa, pessoas depois que seguiram carreiras aí no sistema das Nações Unidas, no próprio GIF, dentro do setor privado, terceiro setor. Então, eu pessoalmente tenho muito orgulho de ter formado, porque os méritos são de quem passou por lá, mas de ter ajudado a construir a carreira de muitas pessoas que se fizeram intelectualmente ali dentro da PAN. Então, não vou falar um pouquinho sobre como a gente vem fazendo a nossa formação, né? Não tem nada assim de muito extraordinário, mas é uma necessidade que a gente vem desenvolvendo de forma muito sistemática, né? Então, toda a nossa parte de aprendizado, ela está integrada dentro de um sistema de gestão da qualidade. É um pouco uma piada pronta, né? Consultoria tem sistema de gestão de qualidade, mas a gente trabalha dessa forma, assim, né? Com os processos bem organizados. Então, a gente tem um manual do consultor avaliador. Viu, Alcides? A gente não diz para o consultor o que é avaliação, como é que tem que fazer. Nossa abordagem não é positivista nem neopositivista. A gente não chega com a receita pronta, mas a gente diz, olha, para produzir uma boa avaliação, você tem que considerar alguns aspectos, né? E de forma bastante agnóstica em relação ao conteúdo. Então, a gente tem esse manual, a gente trabalha com a revisão por pares, eu vou falar sobre isso também daqui a pouco. A gente promove espaços de reflexão dentro da própria empresa e também com o público, e a gente promove fortemente a formação contínua, inclusive com apoio à formação acadêmica dos nossos consultores. Então, o manual do consultor avaliador, ele é o resultado da sistematização da nossa experiência de formação aí ao longo dos últimos 10 anos, né? Então, a gente traz ali um roteiro de condução de uma avaliação, sem ser normativo, sem especificar qual é a metodologia a utilizar, sem tocar em nenhum momento na abordagem, ou seja, extremamente aberto, agnóstico, mas são alguns passos que a gente entende que é importante para quem vem fresco, né, alguém que chega como consultor júnior ainda, com uma formação ainda inicial em avaliação, eles não têm a noção da complexidade do processo avaliativo. Então, a gente traz esse roteiro. Ainda, e aí o pessoal do Clear conhece bem, a gente trabalha muito com relatório, como produto de avaliação, né? Então, eu não vejo a hora da gente estar num mundo em que o processo e o produto têm igual importância na avaliação, que a gente produza os vídeos, que a gente produza as animações, que a gente produza os relatórios, mas que o processo, a troca, seja o essencial da avaliação. Mas, por enquanto, ainda principalmente trabalhando para o setor público, o relatório ainda é entregável, é uma peça essencial numa consultoria de avaliação, então a gente tem um checklist aí que vem baseado um pouquinho no material da universidade lá de Western Michigan, um pouquinho mais elaborado, então isso vem no manual também, e todos os avaliadores que trabalham conosco agradecem por a gente fazer esse checklist, porque às vezes eles estavam habituados com formatos de relatório que tinha muitas lacunas aí, o checklist ajuda muito a organizar o pensamento, né? E ferramentas com que os nossos consultores trabalham. Primeiro, a avaliabilidade. Então, toda avaliação, idealmente, tem que ter um estudo de avaliabilidade para saber se realmente as perguntas de avaliação são possíveis, né, de serem respondidas, né, se a evidência empírica está lá, se as pessoas estão disponíveis, se as perguntas são pertinentes, são avaliáveis, se são respondíveis, né, ou falseáveis até. Então, tem um processo de avaliabilidade. A matriz de evidências, a gente discute muito matriz de evidência, a avaliação a gente enxerga como composta, né, de dois pilares fundamentais, um é a qualidade da evidência e outro é a capacidade de comunicação. Então, a qualidade da evidência, em que fica evidenciado mesmo a triangulação, né? Então, a gente fala triangulação, mas é mais assim, a poligonização, é você ouvir o máximo de fontes possíveis, é você cruzar evidências documentais com de evidências não documentais, quer dizer, você procurar encontrar o ponto comum na interseção de diversas retas. Então, isso a gente tem uma matriz de evidência só para isso. Uma matriz de avaliação, que acho que todos conhecem, que é um pouco a síntese disso tudo, que é a pergunta de avaliação, com os indicadores, com os processos, as fontes, e uma tabela de recomendações, que a gente martela muito nisso. Aí eu estou vendo que a Carla, até a nossa consultora, está na plateia. Quer dizer, a recomendação é tudo, né? Quer dizer, se tem algo que vai ser lido na avaliação, se tem uma página que vai ser lida, é a recomendação. Então, a gente trabalha muito
orientando sobre como comunicar recomendações. E, naturalmente, os princípios éticos que a gente segue os princípios éticos do Grupo de Avaliação das Nações Unidas, o UNEG, mas, enfim, isso aí é uma leitura obrigatória para os nossos consultores, né? Além das regras de comunicação também, como lidar com o cliente e com as partes interessadas. Na prática da avaliação, acho que talvez a maioria não fique surpresa de saber como o componente humano é importante, como muda tudo a maneira como você escreve um e-mail, né, as palavras que você usa, enfim, então tudo isso a gente trabalha bastante, é um pouquinho a inteligência emocional lá que o Pablo fazia referência nas considerações dele sobre o que é, né, um avaliador, digamos, formado ou bem formado. Revisão por pares, então, a gente traz esse conceito da academia, né, do peer review, que é tudo que a gente produz é revisado, né, os principais produtos das consultorias são revisadas por partes que não são envolvidas na avaliação. Então, o consultor que não é o avaliador e que vem com um olhar externo para revisar os produtos da consultoria. Esse revisor por pares, ele intervém criticamente em 3 momentos do processo avaliativo. Primeiro é na concepção, né? Então, pensar qual vai ser a abordagem avaliativa, se ela é adequada para responder as perguntas de avaliação, se as partes interessadas estão ali prontas para participar desse processo. Então, trazer questões que não foram necessariamente consideradas nos termos de referência ou na equipe de consultoria. Então, essa intervenção no momento da concepção é crucial para a gente ter uma avaliação relevante, principalmente, né? Esse peer review acontece no segundo momento, no início da etapa de análise de dados, então depois que os dados foram todos recolhidos e a análise começa, então ele entra para ajudar a ter alguns insights, e no final nas recomendações que acontecem, seja nos seminários de restituição, ou seja no relatório final. E a gente vem amadurecendo muito nisso, ainda tem muito que crescer nessa parte, mas mantemos isso como um dos pontos aí do nosso sistema de qualidade, e que tem tudo a ver com o aprendizado do consultor, né? Então, nesses seminários internos que a gente realiza, o consultor avaliador aprende muito quando vem alguém de fora da instituição discutir e refletir em conjunto, né? Então, é isso, quer dizer, não é só comentar os relatórios, mas também participar de seminários internos com a nossa equipe de avaliação para fomentar o aprendizado. Nessa mesma linha, a gente tem espaços de reflexão, e aí que são independentes das consultorias de avaliação. Então, nós estimulamos muito a nossa equipe a preparar artigos para discussão sobre as avaliações realizadas. Então, concluímos uma avaliação com o cliente, vamos tentar transformar isso num artigo para publicação numa revista, vamos escrever a respeito no nosso blog, naturalmente respeitando todo o compromisso de privacidade, de anonimato, etc., né? Mas a gente promove, está lá no nosso processo de avaliação, que ao final, além da comunicação para as partes interessadas, a gente quer comunicar também para a comunidade avaliativa, para poder trocar essa experiência. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora é uma dessas instâncias, né? A apresentação em congressos. Quando os congressos presenciais também, a gente apoia, subsidia a participação na IES, EIA, etc. Né? A gente tem a nossa biblioteca física e virtual. O pessoal hoje, quase todo mundo quer trabalhar em casa, né? Fazer o teletrabalho, então a biblioteca física está um pouquinho empoeirada, mas está lá. Temos dentro das nossas pastas na nuvem a nossa biblioteca virtual também, e organizamos periodicamente seminários públicos. Recentemente a gente fez um sobre avaliação de projetos e programas de desenvolvimento rural, que é uma das áreas onde a gente atua bastante, né? E, por fim, a formação contínua, né? Então, a gente tem um convênio com a Nova School of Business, lá em Portugal, muitos de vocês conhecem. Então, os mestrados na área de desenvolvimento econômico, principalmente, a gente tem um convênio com eles que todo ano a gente recebe alguém fazendo mestrado que vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso conosco. Então, essa pessoa tem uma imersão no nosso trabalho, entende um pouquinho mais sobre avaliação, a gente traz problemas práticos para essa pessoa, e essa pessoa monta o seu TCC a partir de uma problemática de avaliação que a gente propõe,
né? E lá com a Nova também a gente participa em algumas disciplinas, principalmente cursos desses mestrados executivos, em que a gente fala um pouquinho sobre avaliação. Eles têm um viés um pouco mais de mensuração, né? Então eles tendem a chamar a gente mais para falar de metodologia, de medição de impacto e tal, né? Mas a gente participa lá com eles e troca bastante e aprende muito. E para a nossa equipe, anualmente, a gente faz um levantamento de necessidades de formação. Então, um pessoal interessado em aprender uma nova abordagem avaliativa, né, em trabalhar com uma nova ferramenta. Por exemplo, a Pauline, que é uma das nossas avaliadoras aqui, ela apresentou ontem no seminário da RBMA a utilização da ferramenta QEP, né, que é um protocolo de avaliação de impacto qualitativa. Então, isso ela aprendeu lá na Universidade de Bath, então foi um curso que ela fez com o pessoal lá da Inglaterra. Então, isso a gente apoia, a gente subsidia isso também, né, para a formação contínua dentro dentro da instituição para os nossos consultores, né? E a gente também subsidia o mestrado acadêmico, então aquelas pessoas que querem fazer o mestrado, viu, professor Alcides, a gente também mantém o pessoal dentro da empresa, desde que isso seja compatível com o mestrado. Então, se for possível fazer em meio período, a gente subsidia, dá um apoio para o pessoal fazer isso. Tá bom? Acho que era isso em linhas gerais, acho que eu estou mais interessado na troca que a gente vai ter a seguir, mas foi mais para trazer um pouquinho da nossa experiência. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, Fabrício, super obrigada também pela generosidade aí de compartilhar a sua experiência, como é a Plan e os seus valores e ritos aí do trabalho, né? Então, nós temos ainda um tempo para perguntas e respostas, e eu queria, então, fazer a sequência de perguntas aqui. Bom, a primeira pergunta, queria fazer um conjuntinho para o Alcides, né? Para o Alcides tem Camila Trindade perguntando se as aulas são presenciais ou online. Essa é rápida de responder, né? A Karine Marques Teixeira pergunta se as pesquisas têm contemplado alguma avaliação no âmbito da política de assistência social. Não sei, quer responder de duas em duas, Alcides? Aí acho que tem mais duas aqui. Pode ser as mais duas, né? Mais duas? A Christian Serna agradece, pergunta se você poderia recomendar um livro ou artigo sobre antropologia, políticas públicas e avaliação de políticas e programas. E a Natália Noguchi, do Itaú Social, conta que fez a gestão do curso avançado de avaliação de projetos sociais e políticas públicas, oferecido pelo Itaú Social, e está curiosa para se aproximar mais do conteúdo apresentado. E uma curiosidade, no processo seletivo do mestrado, há algum cuidado específico na composição da turma em relação à diversidade? Além disso, ela gostaria de reiterar a pergunta feita por Alice Junqueira, pedindo que fizesse considerações sobre esse conteúdo do mestrado e temas ligados à sociedade civil. Deu para pegar tudo? Obrigado, Márcia. Bem, as aulas, claro, durante a pandemia elas foram online, elas retornam presencial. Não temos ainda no nosso regimento a possibilidade de fazer cursos presenciais, né? É uma demanda agora, depois da pós-pandêmica, é sempre uma demanda, porque nós tivemos alunos que vieram do sul do país, que foi bastante novo, porque a gente atendia realmente a dinâmica local e regional também, né? Então, vamos tentar aguardar para ver se é possível a gente abrir turmas online, né? O que também não é ruim se você tem a possibilidade de vir a Fortaleza, passar pelo menos um ano, né? Assim, né? Nossos cursos são gratuitos, né? Existem, sim, várias avaliações no campo da assistência social, é uma área muito demandada, nós temos muito alunas e alunos assistentes sociais dos SUAS, né, dos CAPs, dos CRAS, que vêm desenvolvendo trabalhos aí incríveis na área de avaliação da assistência, sobretudo pensando as comunidades locais, os territórios, né? Isso é muito importante para a gente aqui no mestrado.
Christian, eu já passei a referência para o Christian, mas tem um artigo que eu escrevi sobre avaliação sobre abordagem antropológica, que trata bastante dessa questão de pensar um olhar mais não antropológico no sentido de engatilhar também metodologias de pesquisas de campo para ampliar a dimensão da avaliação, sobretudo no que se refere ao diálogo com os atores sociais nos seus contextos, né? Isso é muito importante, né? Nos seus contextos socioculturais. Natália, a gente tem recebido, sim, que não deu para explicar. Cada turma de mestrado, ela é constituída, no caso do profissional, ela é constituída com turmas in company, né? São grupos de gestores de uma mesma instituição. Mas a cada seleção dessa turma, nós abrimos 5 vagas para as comunidades locais, para as pessoas que não estão ligadas à gestão pública, que são agentes da sociedade civil, de OCIPs, e a gente tem recebido muito, a cada turma, 5 novos integrantes que não estão ligados à gestão pública, né? E a gente entende que essa perspectiva de avaliação, ela não apenas se adequa, mas ela se potencializa para pensar avaliações no campo de projetos sociais, sabe? Então, é muito bem-vindo. O mestrado acadêmico, nós já temos em trâmite a reserva de cotas, né? Que agora vocês sabem que toda a pós-graduação, primeiro na graduação, agora as pós-graduações estão reagindo no sistema de cotas, tanto para indígenas e população negra, mas também para cotistas sociais, né? Então, aguarde aí também que teremos novidades, tá bem? Obrigado pelas perguntas. Obrigada, Alcírio. Fala. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado pelas perguntas, viu? Sempre vão esclarecer mais. Obrigado. Eu vou agora dirigir para o Pablo, a Carol Imura, né, da Rede Brasileira, disse assim: fiquei muito encantada com a apresentação do Pablo. Não sei se compreendi bem ou se ele realmente falou que a avaliação é um bem público. Se sim, achei muito interessante, porque sempre pensamos que a avaliação gera valor público, mas não a vemos como um bem público em si. Será que o Pablo poderia comentar essa ideia? E tem mais uma aqui do Marcos, também é um diretor da rede. Excelente tu presentación. Tu mencionaste la actuación de las VOPEs como organizaciones voluntarias de evaluadores profesionales versus organizaciones voluntarias para la evaluación profesional. ¿Podría hablar un poco más sobre esto? Diferencias entre estos tipos y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una? Son preguntas irmãs. Muy bien, comienzo por esta segunda. El contexto, para situarlos, es 10 años atrás, el año 2012, con el surgimiento de lo que fue la iniciativa EvalPartners. Seguramente todos han visto algún material de EvalPartners que se constituyó como un gran movimiento en el campo de la evaluación y fue la iniciativa que impulsó tener el año 2015 como Año Internacional de la Evaluación. Apenas comienza EvalPartners, también presenta particularmente Marco Segone, ya hasta un poco la sigla, el acrónimo VOPE, que es Voluntary Organizations, y ahí comenzaba si era of Professional Evaluations, Evaluators, or for Professional Evaluation, ¿no? O sea, una tendencia, un acento estaba puesto en decir las organizaciones voluntarias de los evaluadores profesionales. Vale decir, una mirada como si fuera la del gremio
o el sindicato, ¿no es cierto? O el club o la tribu, digamos, nosotros, ¿no es cierto? Los que somos evaluadores. De aquí para allá ya son otra cosa. Eso sería la opción de los evaluadores profesionales y que acentuaba muy fuertemente esta noción de la profesionalización con un énfasis exclusivista de alguna manera, ¿no? O sea, defender a tal punto el campo de la evaluación como propio de los evaluadores que desconocía a otros actores. Yo creo que en ese momento, que hace 10 años atrás era discusiones mucho más fuertes, las BOPES sobre todo dijeron, bueno, nosotros tenemos gente que es profesores universitarios, algunos son consultores y hacen diversos trabajos, tenemos a periodistas, hay técnicos, funcionarios, donantes y todos ellos interesados en el campo de la evaluación. Entonces, eso se podía expresar mucho más claramente en Voluntary Organizations for Professional Evaluation, ¿no es cierto? Para tener una evaluación profesional donde todos estos actores tienen espacio, tienen lugar, tienen su palabra, tienen la posibilidad de aportar a este campo. Finalmente fue la opción que resultó aceptada mayoritariamente y hasta el día de hoy se mantiene. Cuando hablamos de las BOPE, estamos pensando en estas organizaciones voluntarias para la evaluación profesional. Y la segunda pregunta es algo para realmente pensar un poco más el tema de la evaluación como bien social, ¿no? Para trabajarlo, ver las consecuencias que tiene. Yo por lo pronto diría que me animo a pensar en el sistema educativo que genera, ¿no es cierto?, un bien social, que es la educación, y es en sí mismo un bien social. Me animo a pensar en la salud pública, que genera salud y es asimismo un bien social, genera un bien social y es un bien social. Podemos pensar en la infraestructura pública de un país, caminos, rutas, puentes, generan desarrollo y en sí mismo pueden ser entendidos como bienes sociales. Es una idea para seguir pensando. Si alguien quiere trabajar su tesis de maestría, bienvenido y profundizamos en ese tema. Obrigado. Desculpa, estava muda. Obrigada. Queria agora ler as perguntas para agradecer o Pablo. Obrigado pela resposta. É muito reflexivo, assim, isso tudo. Pablo escreveu alguns artigos sobre essa história das VOPEs e da profissionalização da avaliação, que eu acho que vale a pena ler. Eu li e gostei muito. Mas as perguntas agora são para a Gabriela. Bom, eu fiz uma pergunta lá e considero que a Gabriela já respondeu no chat, mas se ela quiser comentar, fica à vontade. A pergunta agora é da Carol. Como tem visto atualmente a resistência da alta liderança de governos em relação à avaliação? Acha que essa resistência tem diminuído? E como podemos formar a alta liderança governamental para que compreendam a importância da avaliação para a gestão? Que estratégias têm funcionado melhor na experiência de vocês? Gabriela, você está aí? Estou. Falhou? Quer que eu escreva no chat para você ler? Não sei se você viu. Márcia, só repete para mim que falhou um pouquinho. Sobre as resistências. Como você tem visto a resistência da alta liderança de governos em relação à avaliação? Se você acha que essa resistência tem diminuído, como podemos formar a alta liderança de governos para que compreendam a importância da avaliação para a gestão e que estratégias têm funcionado melhor na experiência de vocês? Deu para ouvir? Eu acho que
explicitamente ninguém apresenta resistência, né? Então, acho que tem toda já uma cultura de gestão por resultados, de tomada de decisão com base em evidência, que eu acho que é muito disseminado, então dificilmente você vê algum gestor se posicionando contra essa agenda. Acho que, claro, no dia a dia de uma avaliação, quando se aponta a ferida, né, e claro, você não está apontando a ferida de um gestor, você está apontando né, inconsistências do programa, e mesmo que o programa seja consistente na hora de implementar, tem problemas, mas às vezes os gestores levam para o lado pessoal, então, naturalmente, há um desgaste, né? Então, isso também tem gestores com vários perfis, né? Aquele que, olha, não quero que isso seja publicado, mas tudo bem, vamos ir por aqui, vamos por aqui, então ele vai direcionar, ele pode não, talvez querer publicar essa avaliação, isso acontece. A gente sempre, acho que dissemina como boa prática a transparência das avaliações. Então, assim, eu não vejo resistência em relação a essa agenda. Internamente, claro, vai ter movimentos para ficar, quer dizer, não se tomar nenhuma decisão ou não se promover mudanças nessa política, mesmo com os achados e as avaliações apontando para isso, às vezes por apego à política, às vezes por uma... E internamente você tem jogos de forças ali atuando. Mas, de uma forma geral, assim, não vejo, muito pelo contrário. Acho que a gente tem uma demanda cada vez mais crescente de gestores por avaliação. Isso, às vezes, não começa pelo chefe do Poder Executivo, começa por um secretário, começa por um técnico, por um presidente de um instituto de pesquisa que né, conhece um pouco mais a agenda. O que a gente vê mais, que eu acho que é muito mais desafiador, assim, eu quero implementar a avaliação, como que eu faço? Porque não é da noite para o dia que você tem avaliadores formados. Então, fazer todo esse percurso de criar a demanda por avaliação e olhar para o lado da oferta, formando avaliadores, é um caminho que às vezes leva anos, né? Então, esse processo que eu acho que se torna muito mais desafiador do que gestores contra a avaliação ou não, né, ou não favoráveis à implementação de avaliações. Ok, obrigada. E agora, Fabrício, sua vez. Primeira pergunta é minha. Como empresário, empreendedor, né, no campo da avaliação, que conselho você daria para quem deseja trabalhar nesse campo profissional, exercendo esse papel? Acha que o campo é promissor no Brasil, mais fora do Brasil? Em que medida... A segunda pergunta é: em que medida vocês conhecem e adotam as diretrizes para a prática de avaliações no Brasil? E você quer todas? Dá para ir um pouquinho por vez? Dá, claro. 2 por vez? Então, é porque eu respondo rápido. Vamos lá, em relação ao mercado, ao campo altamente promissor, tem demanda para isso do lado de quem pede avaliação, né, os governos, instituições, etc. Então, o pessoal que está sendo formado dentro do Estado, e aí, como a Gabriela falou, tem um movimento de formação desse pessoal, da ENDENAP, a própria FGV Clear faz isso, várias outras instituições, JPEL, etc., então, o INSPER. Então, isso gera, do lado, pensando como os economistas, do lado da demanda é muito forte. Do lado da oferta, eu acho que aí, ainda assim, aí é o mais complicado. Eu acho que a gente ainda tem gente fazendo avaliação, como disse o Pablo lá, que a gente gostaria que realmente fizesse uma avaliação bacana, mas que não está nesse nível ainda, está chamando de avaliação, o que talvez seja um estudo diagnóstico, um apoio à decisão, etc. Mas eu acho que a oferta, o problema hoje é maior de oferta do que de demanda, como eu vejo. Tem um ponto importante, que depende um pouquinho também dos grandes players, digamos assim. Eu falei do Clear, mas também tem o INSPER. Eu acho que esses grandes agentes que têm um poder de marca, de grife, para abrir esse mercado, eu acho que a gente precisa aguardar agora para ver o caminho que isso vai tomar, né? Se essas instituições vão ser também os produtores de avaliação, um pouco como a Petrobras, que cresce, faz sombra, nada cresce embaixo, ou se tanto o Clear como o INSPER e outras grandes organizações de EPAL vão fazer uma reflexão sobre, bom, a gente está abrindo o mercado para as consultorias, a gente também está dinamizando o mercado da avaliação. Isso é uma discussão super importante de ter, que eu adoraria ter, principalmente com o Clear, em relação ao mercado em si, né? Em relação à questão das diretrizes, usamos, Márcia, a gente usa direto, a gente só não coloca o nome lá, então a gente tem que fazer mais propaganda.
Para quem não sabe, dentro da IBMA, pode consultar, está no site da IBMA, é um trabalho maravilhoso feito pela rede, com apoio de consultores em avaliação, então há muito tempo, Rogério, enfim, toda a comunidade avaliativa fizeram um documento sensacional com as diretrizes para a prática da avaliação no Brasil, que na verdade são diretrizes para a prática da boa avaliação, acho que em qualquer lugar, né? Acho que o Brasil está bem avançado nisso aí, então acho que isso é um material que tem que ser mais publicizado e que a gente usa, claro, nas nossas práticas. Ok, obrigada. Gabi Albornoz, você mencionou a elaboração de artigos e eu gostaria de saber que cuidados você sugere para quando um consultor tem interesse em transformar um trabalho, uma experiência em um artigo, considerando que o cliente é o dono da informação. Seja vago sobre o tema e seja altamente específico sobre o processo. Então, você vai fazer uma discussão metodológica, uma discussão avaliativa, você não precisa dizer que você foi, se você trabalhou para a instituição tal, no projeto com o nome tal, entrevistou a pessoa tal. Você tira tudo isso aí, faz menções altamente genéricas sobre o contexto, né, em que você trabalhou, o suficiente para você fazer a sua reflexão, e aí normalmente não tem problema. A gente nunca teve problema de fazer publicação acadêmica fazendo, digamos, essa desidentificação do programa. Uhum. A última é da Adriana, te parabenizando pelo belo trabalho e perguntando se você poderia mencionar as abordagens mais utilizadas pela Planeval e como tem sido esta definição com o contratante. Legal, essa é excelente pergunta. Isso aí rende um papo bom aqui com todo mundo. É uma discussão aberta. Acho que foi o Michael Quimpeto, não sei quem disse recentemente, mais 101... 101 101, isso. Então, já nesse momento deve estar em 105, 6, 7. A gente tem usado bastante análise de contribuição, na falta de um desejo mais específico, a gente tem trabalhado bastante com análise de contribuição, que é uma forma de você equilibrar digamos, a falta de uma medição mais precisa com um desejo de você formar uma cadeia de resultados e montar implicações causais. Eu acho que nas avaliações de programa, política também, mas de programa, existem poucas metodologias que trabalham bem, especialmente do lado qualitativo, a construção de causalidade. Então, a gente tem trabalhado com análise de contribuição e a gente tem trabalhado também com QCA, que é a análise qualitativa comparada. Além, é claro, da medição de impacto, que isso tem demanda sempre, né? Tanto dentro de SROI como em outros, para a medição de impacto clássica, com grupo de controle, modelo semi-experimental, tudo aquilo que todo mundo conhece. Bom, gente, nós estamos super pontuais, né? 15h43 aqui, eu vou aproveitar esses 2 minutos para agradecer imensamente, mais uma vez, a vocês por terem participado, um agradecimento complementar ao Fabrício e ao Clear por terem patrocinado o seminário, por terem nos ajudado nessa missão, por isso é um bem que acho que a rede está gerando, né, para a sua comunidade, é por isso que o seminário é gratuito, se não fosse o patrocínio de vocês, o seminário não seria gratuito, e também a gente poder ter todo esse trabalho das pessoas dos bastidores aí que estão ajudando ao seminário a ser tão bem sucedido, dando tudo certo, a Adriana, a equipe da Galo, os tradutores, nunca é demais agradecer a quem tem trabalhado aí dia e noite para esse evento acontecer.